Muito bom dia a todos. Para mim, particularmente, é uma honra muito grande participar deste evento, do segundo Seminário de Direito Eleitoral. Eu gostaria rapidamente de fazer alguns agradecimentos, parabenizar o organizador, o deputado Edmir Chedid, por esta iniciativa absolutamente importante e oportuna nos dias atuais, às vésperas de um momento eleitoral. Gostaria de saudar, por estarmos na Casa das Leis, o nosso presidente, o deputado Fernando Capês, a quem rendo minhas homenagens. Gostaria de saudar também a presença do presidente do Tribunal de Contas, doutor Dimas Eduardo Ramalho, e também do secretário Aloísio Toledo César. Gostaria de saudar o meu particular amigo, doutor Alexandre Kimura, eminente procurador-chefe da Assembleia, pessoa que conheço já de longa data e que sempre fui admirador do seu trabalho. Saudar o doutor Marcos Roberto Casquel Monte, prefeito, presidente da associação, e, em especial, saudar o meu corregedor, o nosso vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, doutor Carlos Eduardo Calduro Padim, que muito nos honra e muito, acima de tudo, nos ensina com a sua presença no Tribunal Regional Eleitoral. Ao lado do nosso presidente, doutor Mário Deviene Ferraz, eu posso assegurar que estamos em ótimas mãos em termos de judiciário eleitoral paulista, dada a experiência acumulada por esses dois desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que agora, emprestados à Justiça Eleitoral, têm esta árdua missão de conduzir, pelo menos em número de eleitores, a maior eleição do nosso país, que se avizinha nos meses de outubro e novembro. E sou testemunho de que o Dr. Padim, como corregedor e como integrante da Corte Eleitoral Paulista, dada a sua sensibilidade, dada a sua razoabilidade, em todas as suas intervenções, consegue aplanar e deixar a coisa que parece complicada muito simples depois dos votos de Vossa Excelência, razão pela qual, de público, aqui presto esta homenagem. Saudar o meu dileto amigo, doutor André, meu colega de jurisdição de direito eleitoral, e eu pedi para falar primeiro, até para ser uma preliminar à palestra do doutor André, que é o ponto alto desta manhã, já que caberá a ele enfrentar os principais pontos da alteração legislativa, de forma que eu farei apenas uma rápida introdução do assunto que nos foi passado. E eu gostaria de primeiro ressaltar, principalmente diante de uma plateia tão seleta, ressaltar alguns pontos que me parecem importantes. Primeiro, observar que o Brasil é um dos poucos países que dispõe de uma justiça eleitoral especializada. Não são todos os países que têm uma justiça própria para cuidar das eleições. E no nosso país, a justiça eleitoral, ela acompanha, podemos dizer assim, todo o processo eleitoral. Desde o cadastramento dos eleitores, desde o registro dos candidatos, onde são feitas as análises de admissibilidade daqueles que poderão ou não participar do pleito, depois todo o acompanhamento durante o processar das eleições, com as apurações nos atos tidos como ilícitos, apontados como irregulares, culminando com o acompanhamento e as regras para as eleições e a apuração das eleições, com a consequente diplomação dos eleitos. Todo esse processo é acompanhado por uma justiça especializada, o que, de certa forma, traduz em excelência para esse processo, na medida em que integrantes do Poder Judiciário ficam destacados e orientados exclusivamente para estas funções. Esta justiça especializada tem, aqui, e falo pelo Estado de São Paulo, tem um grande desafio neste ano, na medida em que nós vamos ter eleição para 645 municípios, envolvendo um eleitorado de mais de 32 milhões de pessoas, para ser mais preciso, 32.204.000 eleitores. Nós vamos ter 425 zonas eleitorais, o que de cara nos autoriza a dizer que por baixo serão 425 juízes eleitorais, sem prejuízo dos juízes de propaganda, que ainda aumentarão este número, para um universo de 92 mil sessões de votações, distribuídos em mais de 10 mil lugares. Então, a contar pela eleição de 2012,
Nós tivemos na eleição de 2012, concorrendo para o cargo de vereadores, 77 mil inscritos, concorrendo a em torno de 6 mil vagas. Então, há expectativa de um aumento do número de inscritos este ano, o que nos leva a crer que teremos mais de 80 mil registros para concorrer às 6 mil, em torno de 6 mil vagas de vereança que teremos nesta eleição. Também, tomando por base as eleições de 2012, foram quase 10 mil processos que chegaram a julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, e então espera-se também esta avalanche de processos para esta próxima eleição. Nós temos a possibilidade de segundo turno em 28 municípios do nosso país, e eleição a princípio, e todos esses dados são de janeiro desse ano, então se tiver uma defasagem de 2, 3 meses, vagas essas distribuídas entre 35 partidos políticos, que é o número oficial do TSE, 35 partidos atualmente possuem esse registro. O Tribunal Regional Eleitoral, poderão perguntar alguns, está preparado para esta demanda? O Tribunal Regional Eleitoral, para aqueles que não sabem, ele é composto por previsão constitucional por 7 integrantes. Nós temos a presidência e a vice-presidência ocupada por desembargadores do Tribunal de Justiça, que, como eu já disse, são emprestados por um mandato de 2 anos para o Tribunal Eleitoral. Então, nós temos o nosso presidente, o desembargador Mário Deviene, o nosso corregedor, desembargador Calduro Padim. Nós temos ainda um representante do Tribunal Regional Federal, que é atualmente a doutora Marli Ferreira. Nós temos ainda 2 juízes de primeiro grau, que fazem a composição da corte, que, no caso atual, são os doutores Silmar Fernandes e a doutora Cláudia Fanuc. E nós temos 2 representantes dos juristas da advocacia, que, para as próximas eleições, seremos este que vos fala, Luiz Guilherme e o doutor André. Então, esses 7 integrantes têm esta missão de, no estado de São Paulo, atuar nas eleições municipais como casa revisora das decisões de primeiro grau, das decisões das sessões. E me parece, e aqui eu faço uma leitura muito parecida com o que o doutor Calduro Padim fez no seu discurso, me parece que, em que pese a crise nacional que nós vivemos, no momento em que o país se mostra estar basicamente dividido entre 2 grupos, 2 ideologias, o que acirra os ânimos e talvez traz a mensagem de que teremos uma eleição absolutamente judicializada, dada as divergências e o pouco humor que estes grupos têm se apresentado. Mas, por outro lado, a leitura otimista que eu faço desse momento é que nós estamos vendo, como poucas vezes foi vista na história, a população se politizando. É hoje conversa de bar, é hoje conversa de comadres, é hoje conversa de vizinhos, o futuro eleitoral do país. Quando, em época recente, nós trilhávamos os primeiros passos da democracia, para uma grande parcela da população, a eleição ou o dia da eleição era apenas e tão somente uma obrigação constitucional, que as pessoas diziam: bom, eu vou tentar acordar cedo e votar, já me desincumbi dessa tarefa e ponto final, porque a eleição era algo para um pequeno grupo politizado e era uma situação pouco querida para a maior parte da nossa sociedade. Hoje não. Hoje a gente observa, repito, as pessoas vivenciando e discutindo, colhendo elementos, buscando informações sobre a realidade do país e, mais importante do que isso, expondo suas opiniões, dizendo o que gostariam, o que esperam, o que pretendem do futuro. O otimismo nesta visão é observar que estas pessoas, me parecem, entendem ou irão entender que a maior forma de participação delas
alguém puder organizar. Bem, então, agradeço a intervenção do participante, né, concitando os demais participantes a fazerem silêncio. E eu sei que aqui é passagem, tem o lado direito aí, mas vejam, o mesmo respeito, né, como diz, o direito de um começa, né, e termina quando começa o do outro, né? É exatamente isso. Nós precisamos mesmo, né, aprimorar as nossas regras de convivência. Eu espero que a direita colabore com a esquerda, para que nós possamos Obrigado. prosseguir. Por favor. Muito obrigado, presidente, e muito obrigado pela intervenção. Então, voltando ao raciocínio, entendo eu e espero eu que este clamor popular, esta participação popular, tenha como ponto de eclosão o próximo pleito. As pessoas, me parece, tendem a entender que não apenas ir às ruas para defender uma ou outra posição, não apenas esta conversa de bar se reflete em exercício da cidadania, mas, acima disso tudo, a conscientização do processo eleitoral. Então, acho eu que nós vamos ter um momento eleitoral de bastante discussão, com participação popular, coisa que há muito tempo nós não tínhamos. Acho que a sociedade vai se manifestar dizendo: eu não quero esse grupo, ou eu quero esse grupo, eu não tolero mais esta prática, ou eu aceito esse tipo de governança. E o momento de se dizer isso, de fato, é nas eleições. E, a partir daí, se for verdade esta previsão, esse prognóstico de que as pessoas irão passar, depois desse... Porque há que se fazer um pequeno parênteses, a democracia ela é recente no país. Até pouco tempo atrás, nós vivíamos num regime ditatorial. Então, bem ou mal, e talvez da pior forma possível, mas nós estamos aprendendo a conviver num regime democrático. E esse período de aprendizado num regime democrático, ele traz experiências desagradáveis, mas que são importantes para um amadurecimento político. Então, me parece que, a partir desta realidade, as pessoas não se deixarão, de forma tão facilmente, influenciar para a próxima eleição. Então, a venda do voto, o sujeito que outrora, como vários casos chegaram no tribunal, vendia ou trocava seu voto por um par de tênis, por uma dentadura, por um tratamento médico. Me parece que haverá conscientização hoje de que mais caro do que esta dentadura, o par de tênis, esse tratamento médico, é a assunção, o comprometimento com o voto, com uma escolha que poderá, nos próximos anos, trazer um prejuízo muito maior a este eleitor. E acho que esta ficha, esse entendimento começa a cair a partir da realidade que nós vivenciamos hoje. Se isto for verdade, se isso se acontecer, ou seja, se a população continuar nesse amadurecimento até o momento das eleições, acredito eu que nós vamos, e aí digo no tribunal, nós vamos ter um melhor cenário, inclusive, e é o ponto principal que me parece ser falado aqui nesta situação, inclusive com a participação popular no auxílio à fiscalização do processo eleitoral. Por quê? O doutor André vai falar com mais detalhes, mas dentre as várias regras que causam impacto na próxima eleição está a proibição, todos sabem, da doação de pessoas jurídicas. E a grande dúvida é como vai ser feita esta fiscalização da proibição destas doações. A Justiça Eleitoral está preparada para isso, nós temos aqui a presença do doutor André Carvalho, eminente procurador, que merece todos os elogios à frente da Procuradoria Regional Eleitoral, pelo exemplar e diuturno trabalho de combate às ilicitudes nas eleições, e que sabe, a Procuradoria, que vai ter um trabalho muito difícil no tocante à apuração, de se coibir o Caixa 2, de se coibir essa desigualdade no pleito. Mas acho que a Procuradoria vai ter como aliada a própria população nesse momento. Aqui, fazendo um paralelo com a delação premiada, tão famosa, onde o sujeito vai e conta coisas que sabe em seu proveito, me parece que nós vamos ter, com a devida adaptação, muita delação
sendo que o prêmio vai ser um benefício para a sociedade. Acho que o cidadão, o eleitor, sabedor das proibições e das regras agora impostas, vai ser o primeiro a procurar a Procuradoria ou procurar a Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral para se manifestar sobre situações que ele sabe ou descobriu que quebram esta igualdade do pleito. As pessoas não toleram mais, não admitem mais ser passadas para trás no campo eleitoral. As pessoas estão indo à rua e acham que as pessoas irão aos tribunais, irão ao Ministério Público para denunciar aquilo que de errado está acontecendo na sua vizinhança, no seu pequeno município, porque, repito, não aceitam mais esta forma irregular e que se tornou um câncer no nosso sistema eleitoral, por muitos e durante muito tempo aceito, mas que agora a expectativa é que as pessoas não mais tolerem essa situação. Então, me parece que é dentro desse cenário que a Justiça Eleitoral se encoraja e se anima a enfrentar todos esses problemas e, de novo, posso atestar, temos uma justiça eleitoral bastante equilibrada, temos uma justiça eleitoral muito serene, e aqui falo por mim, mas sei que é o pensamento da maioria dos integrantes, uma justiça eleitoral que prega a intervenção mínima. Os senhores podem ter certeza que não é objetivo, que não é ideal de nenhum dos integrantes da justiça eleitoral punir ou determinar a cassação de quem quer que seja pelo simples prazer de se determinar a cassação. Pelo contrário, o ideal que não pode ser perdido de mente de todos os integrantes da Justiça Eleitoral é que, se todo o poder emana do povo, e essa é a promessa constitucional, o respeito às urnas deve ser o norte. A manifestação popular é dada através do resultado eleitoral. E longe de ser a Justiça Eleitoral o terceiro turno das eleições, como durante algum tempo pretenderam ou pretendem alguns. A Justiça Eleitoral tem um papel fundamental de garantir a lisura e a igualdade do pleito. Como disse o ministro aposentado do Supremo e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Aires Brito, não basta vencer as eleições, há que se vencer de forma limpa. Esta é a preocupação da Justiça Eleitoral, verificar se o pleito teve condições de igualdade e se foram respeitadas as regras mínimas para que se possa validar esses votos. Eu, outro dia, e me permita aqui, doutor André, fazer uma citação, nós estávamos numa sessão em que um dos assuntos pautados era a cassação de um vereador, que depois, por decisão unânime da corte, acabou sendo cassado, e eu olhava para o auditório e visualizei o vereador que estava sendo julgado no auditório assistindo aquele julgamento, que era o resultado da sua vida, é óbvio. E eu conversei com o doutor André e posso confessar aos senhores que, ao final do julgamento, quando o julgamento decidiu pela cassação e eu fiquei acompanhando aquele vereador se retirando do nosso auditório, é óbvio, entristecido, desolado, passa um filme pela sua cabeça de tristeza, de desilusão, porque esta pessoa fez uma campanha, esta pessoa vivenciou aquele ato, é a sua vida, é o seu futuro que de uma hora para outra é retirado. Então, os senhores podem ter certeza que não há prazer algum, não há vitória alguma da Justiça Eleitoral em fechar esse processo com essa medida drástica da cassação, do afastamento. Mas, por outro lado, é a segurança da democracia que impõe esse tipo de participação. É o bem comum que pede que nós não tenhamos ou não mais convalidemos atos que, de alguma forma, possam trazer essa desigualdade ou possam trazer este abuso do poder econômico, do poder político, num cenário eleitoral. Me encaminhando já para o fim, eu quero dizer que entendo que a Justiça Eleitoral deva ser um palco de segurança para todo o candidato e para todos os eleitores. Há uma máxima, que para mim é uma verdade absoluta, que o juiz é um sujeito que tolera a verdade alheia. E esse é um papel fundamental. A magistratura, na Justiça Eleitoral, deve ouvir
deve estar aberta a entender as particularidades, as peculiaridades de cada região, mas deve, acima de tudo, ter esse compromisso com a aplicabilidade destas normas, que são as normas que vão reger o direito eleitoral, isso em prol da lisura do pleito. O doutor André, como eu disse, vai falar das principais mudanças. Eu destaquei apenas duas rapidamente, que seria, no campo do direito, no campo das eleições para vereadores, para vereança, há uma mudança na aferição da idade mínima. A idade mínima para vereador, sabem os senhores, é 18 anos, que antes era apurada na data da posse. O sujeito, até o dia da posse, precisava ter 18 anos. Hoje, a nova legislação diz que, para concorrer a este cargo de vereador, ele tem que ter completo 18 anos até a data limite para o pedido de registro à candidatura do cargo. Então, é uma pequena, mas importante mudança que deva ser passada. E também uma pequena, mas importante mudança aí na eleição para prefeitos, na eleição majoritária, é o que a nova legislação diz no tocante a uma maior visibilidade à figura dos vices. A história tem mostrado que, em determinadas situações, o vice esquecido e desconhecido pode ter um papel de relevância, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mas diz, então, a nova legislação que deve, no mínimo, as informações e a menção à figura do vice-candidato a prefeito, no exemplo, deve ser destacadas em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, a fim de que os eleitores tenham a possibilidade, a ampla divulgação também desta importantíssima figura. E aí, sim, encaminhando para o final, no tocante à participação do Tribunal Regional Eleitoral, duas situações me parecem fundamentais. Primeiro, a determinação de que, para qualquer julgamento que possa importar cassação de registro, anulação geral das eleições ou perda de diplomas, se fará necessária a composição plena do tribunal, ou seja, até porque é um tribunal pequeno, de 7 integrantes, as cassações e medidas invasivas e restritivas desta hipótese somente podem ser adotadas na sessão em que o pleno do tribunal estiver reunido, vale dizer, os 7 integrantes deverão participar desta votação, o que de alguma forma também me parece é uma segurança jurídica de uma maior pluralidade de opiniões e de discussões. E uma mudança fundamental em relação às últimas eleições que nós tivemos é aquela ideia de que, se por acaso houver o indeferimento de um registro, ou a cassação do diploma, ou a perda de um mandato de um candidato eleito em pleito majoritário, nós teremos, após o trânsito em julgado, necessariamente a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Havia, e era então determinação de outras eleições, que a anulação só acontecesse quando o vitorioso tivesse mais de 50% dos votos, o que autorizou e ensejou em vários julgamentos que me recordo, tive a oportunidade de participar, a cassação do vitorioso com a diplomação do segundo colocado. Situação esta que, a partir desta nova legislação, não mais seria possível, na medida em que novo pleito irá se fazer necessário a partir destas colocações. Então, senhores, reiterando que a minha ideia era apenas fazer uma preliminar para a oitiva desse meu grande colega, desse eminente jurista que pese sua juventude de idade, tem um amadurecimento e um conhecimento de causar inveja aos mais antigos militantes do direito, e mais uma vez agradecendo o convite e a paciência com que todos me ouviram, e a intervenção do nosso corregedor e meu eterno professor no direito eleitoral, desembargador Calduro Padim. Quero agradecer a todos e fazer preces de que tenhamos, de fato, um pleito eleitoral justo, equânime, para que
se não a nossa geração, pelo menos os nossos filhos tenham uma vida bastante regular, bastante justa do ponto de vista de sociedade. Muito obrigado a todos.